Fala, galera, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho aí? Em 3 minutos nós começamos, tá bom? Boa tarde, Ana. Tudo bom com você? Como é que você tá? Graças a Deus, fico muito feliz. A tela tá boa? Show, top, top, top. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Suzy! Oi, Suzy, boa tarde. Maria, você estava presente semana passada, não estava, Maria? Tá top, top. Gente, olha o que eu fiz. Eu tenho moicano agora. Só que ele tá meio torto. Pô, a minha cabeça que é torta, na verdade. Hum. Vamos lá. Tá aberto aqui já. Tá aberto isso hoje. Tá aberto isso. Bora lá, galera. Como eu falei, né? Iria iniciar aqui pontualmente às 16h45. Estamos às 16h45, então vamos lá. Galera, bom, na semana passada eu trabalhei com vocês aí análise combinatória, né? Algumas questões de análise combinatória. E eu falei que hoje seria análise combinatória novamente, na parte complementar. Só que eu resolvi, na verdade, mudar de análise combinatória. Eu resolvi estar trazendo aí um problema de probabilidade, né? Uma aula de probabilidade. Por quê? Bom, porque simplesmente a nossa análise combinatória é uma parte. Eu não entendi, eu peço perdão. É uma parte muito importante. E aí, Nasa, relaxa, relaxa. Relaxa, amiga. Essa amiga Nasa entrou aqui na aula online. Enfim, vamos lá. A análise combinatória é uma parte extremamente importante, porém, probabilidade também é uma parte extremamente importante aqui da nossa prova do Enem, né? Aqueles que já fizeram, pessoalmente, sabem que nós precisamos trabalhar bem a probabilidade. Então, assim, eu vou começar fazendo um pequeno resumo e a partir do resumo eu vou estar mostrando aqui algumas questões, beleza, para gente, para que a gente consiga tirar essas dúvidas aí. Bom, galera, assim, vamos lá. Quando a gente fala aí de probabilidade, nós temos que entender que a probabilidade, elas são as chances de um evento acontecer. Isso aqui é a probabilidade. Então, eu tenho que entender que, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, uma porrada de possíveis eventos, né, para acontecer aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter aqui uma porrada de possíveis eventos para acontecer. E aí, esses eventos, eles vão ter cada um a sua chance, beleza? Então, assim, vai ter vários possíveis eventos aqui para estar acontecendo. Tudo bem? Foi? Olha lá. Aí, vamos lá. Galera, desses vários possíveis eventos que vão poder acontecer, eu vou querer saber qual é a probabilidade desses aqui acontecer. Eu vou dizer simplesmente que isso aqui para a gente é o nosso total de eventos.
E eu vou querer saber quais são as chances disso aqui, ó, que eu quero, beleza, ocorrer. Esse que eu quero, né, popularmente nós vamos dizer que são os eventos para nós que são os favoráveis. Beleza aí? Tudo bem? Então, probabilidade, de certa forma, é muito simples. Probabilidade, para a gente, é simplesmente o que eu quero, né? O que eu quero sobre tudo que é possível. Porém, existem vários casos de probabilidade. E esses vários casos de probabilidade, eu acredito, né? Na verdade, eu tenho certeza, é o que mais cria dúvida na cabeça dos alunos. E como nós vamos fazer isso daí é que vai ser a questão, né? Existem vários casos de probabilidade e esses vários casos é que vão atrapalhar a nossa vida aí, beleza? Então, galera, nós vamos agora resolver as questões. E dentro dessa resolução das questões, nós vamos tentar entender quais são cada um desses casos que vão estar ocorrendo. Beleza? Inicialmente, nós vamos começar aqui por uma questão de probabilidade da mais fácil possível, né? Do estilo mais tranquilo possível. Essa primeira vem aqui para gente. Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8 é. Então, galera, vamos lá. A minha probabilidade, como eu falei para vocês, como vocês bem sabem, eu vou definir como sendo QT. E aí eu vou dizer, probabilidade, quero tudo. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que tem. Beleza, hein? Aí vamos lá, galera. A nossa probabilidade, ela vai ser, vamos lá. Aí eu gosto de definir da seguinte maneira, gosto de fazer da seguinte forma. Deixa eu trocar aqui isso aqui por uma caneta azul. E aí eu vou colocar aqui, ó. Galera, vamos definir, eu gosto de começar aqui por tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho são bolinhas, ele diz assim mesmo no problema, que são 50 bolinhas. E elas estão numeradas de 1 a 50. Então, tudo o que eu tenho são as 50 bolinhas. Esse aqui é o nosso tudo, beleza? São as nossas 50 bolinhas. Só que o que eu quero? Bom, eu quero que o meu resultado, ele seja, dentro desse intervalo de 50, ele seja múltiplo de 8. Então, simplesmente tem que ser aqui 1, ou melhor, perdão, 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Porque os meus resultados, eles têm que ser exatamente, né, o que eu quero, são os números que fazem parte do conjunto dos múltiplos do 8. E os que fazem parte do conjunto dos múltiplos de 8 são esses aqui. E aí, o que nós vamos definir? Bom, a nossa resposta, ela vai ser, olha só, colocar aqui. A minha probabilidade, ela vai ser simplesmente, bom, o que eu quero? Se tu for contar aqui, galera, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são 6 números e o meu total são 50. Ou seja, a nossa probabilidade é igual, simplificando aqui, ó, por 2 e por 2, isso aqui para a gente vai ser igual a 3 sobre 25. Pergunto a vocês, galera, esse primeiro problema de probabilidade, aí, fácil ou difícil? Me digam aí. Fácil ou difícil esse primeiro problema aí? Para entender a probabilidade. De boa, realmente de boa, bem tranquilo. Fácil, tranquilo, beleza. Bora avançar então um pouquinho, já que esse daí foi fácil? Bora lá? Bora para isso aqui, ó. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior que 3. Qual a probabilidade desse número ser par? Galera, vamos lá. Como eu falei para vocês, probabilidade, como vocês já sabem, é aquilo que eu quero sobre tudo que tem. Não é isso? Vai colocar aqui direitinho. Deixa eu ajustar aqui, diminuir um pouco essa ponta. Colocar aqui 0,30. Tá, vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que tem. E aí, o que vai acontecer? Galera, mais uma vez eu falo para vocês. Eu gosto de descobrir primeiro aqui o que é o meu tudo. Né? O meu tudo é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que presta atenção numa coisa. Nesse problema, nós temos que ficar atento num seguinte detalhe. Ele fala assim mesmo, no lançamento de um dado não viciado, o resultado
Aí, olha só. Foi um número maior que 3. Se eu digo para ti que o resultado foi um número maior que 3, vamos lá. Vê se você consegue entender. Quando eu falo para ti que tudo é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu estou dizendo simplesmente que o espaço amostral para o lançamento de um dado são 6 números. Então, são 6 possíveis resultados. Mas eu devo entender também que de 1 a 6, ele vai ter uma restrição. Porque ele fala assim mesmo, sabendo que o número, olha só, é maior que 3. Então, se ele sabe que o número ele é maior que 3, logo, esses valores aqui, ó, que são 3 ou menos que 3, eles não fazem parte. E o meu espaço amostral, que era 6, ele passa a ser apenas 4, 5 e 6. E aí ele quer saber, desses números, qual é a probabilidade de eu obter um resultado como sendo um número par. E aí, quais são os números pares possíveis dentro do intervalo de 4, 5 e 6? São os números 4 e 6. Ou seja, a minha probabilidade, ela vai ser simplesmente aqui, ó, 2 sobre 3. Então, a alternativa correta aí para a gente é a alternativa letra E. Gente, bom, mais uma vez, um problema também fácil, não vou dizer que é difícil, mas tu consegue perceber que em relação ao primeiro, ele já teve uma diferença? Sim ou não? Me diz aí. Em relação ao primeiro, tu consegue perceber que ele já tem uma variação? Porque, bom, antes o que eu tinha espaço amostral, agora ele vai reduzir. O nome dessa probabilidade, ela já é chamada para a gente probabilidade condicional. Tu percebe que é a mesma coisa. O que eu quero sobre tudo que tem. Só que o que eu tenho no meu todo, ele não é literalmente todo. Ele é só uma parte. Então, era 6, reduziu para 3 números. Tudo bem, rapaziada? Beleza aí? Deu para tu entender isso daí, sim ou não? Tá? Tranquilo? Bora avançar mais um pouco. Beleza, beleza. Bora aqui para a questão de número 3. Vamos lá. A gente vai resolver aqui um monte de questões. Numa comunidade, e assim, que fique claro, se você tiver alguma dúvida, pergunte, por favor. Tá? Pergunte, porque só se você perguntar é que eu vou saber se você está com dúvidas, né? Numa comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios do Clube A, 300 são sócios do Clube B e 200 são sócios de A. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia de A ou de B? Moleque. Essa questão aí, ela pega muito candidato, assim, pelo pescoço, e leva a cara. Bom, antes de eu começar a questão, eu pergunto a vocês, qual é que é o assunto da matemática que está atrelado a essa questão de probabilidade? Qual é o assunto que está, assim, é probabilidade e o quê? Me diz aí, me diz no chat, qual é o assunto que está dizendo aí? Probabilidade e o quê? Conjunto. Perfeito. Nós temos aqui probabilidade e teoria dos conjuntos, né? Então, está atrelado um ao outro, beleza? Vamos lá. Agora, olha o que vai acontecer, galera. Primeiro, vamos começar aqui pela teoria dos conjuntos, né? Nós aprendemos esse assunto no primeiro ano do ensino médio. Teoria. E, inclusive, quando a gente está estudando, né, a gente pensa, nossa, mas é só isso, é tão fácil. Nossa, é tão legal. Então, vamos lá. Teoria dos conjuntos. Beleza? Gente, o que nós vamos resolver aqui, né? Onde é que cabe aqui a teoria dos conjuntos? Na seguinte ideia. Ele fala para a gente no problema que numa cidade, numa comunidade, você tem 1.000 habitantes. Aí, vamos lá. Galera, a minha comunidade é isso aqui tudinho. Deixa eu melhorar aqui. A minha comunidade é isso aqui tudinho. Beleza? Só que nessa comunidade, eu vou ter aqui o meu grupo A de pessoas, não é isso? Deixa eu pegar isso aqui, duplicar. E eu vou ter o meu grupo B de pessoas. Então, olha só. Grupo A e o meu grupo B. Beleza, até aí acredito que tudo bem. Só que nós devemos entender que entre o grupo A e o grupo B existe uma interseção. Que interseção é essa? Ele fala assim mesmo, que tu tens aqui 400 pessoas que são sócios do clube A, 300 que são sócios do B e 200 que são sócios de ambos. Então, olha só. Do clube A,
nós temos um total aqui de 300. 300 não, perdão. 400. Do clube B, nós temos um total de pessoas aqui que são 300. E do A e B, nós temos um total aqui que é igual a 200. Aí a primeira dúvida que a maioria das pessoas tem em relação a esse problema é que ele tinha dito que o total de habitantes dessa comunidade era 1.000. Então a gente tinha dito que era 1.000. Só que quando a gente soma, a gente olha só para esses aqui, não tem 1.000. Aqui tem quantos? Aqui tem 900, só olhar para cá rapidamente. Então aqui já tem a primeira problemática. E aí eu tenho que lembrar que não necessariamente as pessoas, para fazer parte do conjunto universo, elas precisam fazer parte de um dos dois conjuntos. Ela pode estar simplesmente aqui do lado de fora. Então, assim, por exemplo, tem uma galera que, digamos, sei lá, vamos dizer que na cidade só tem 2 academias. Aí a pessoa tem gente que malha na academia A, tem gente que malha na academia B, tem gente que de repente malha nas 2 academias, tem gente que não tá nem aí, mano, não vai malhar em academia nenhuma. Então ela vai ficar do lado de fora. Ela vai deixar de ser um habitante da cidade? Não, ela só vai ficar do lado de fora. Beleza? Aí agora vamos lá. Rapaziada, naturalmente a gente pensa que aqui é 100, mas não é. Para a gente começar a resolver isso aqui, tu deve te lembrar que tu tem que começar a resolver pela interseção. Então a gente fala pra gente que tu tem 200 pessoas e essas 200 pessoas, elas fazem A e B. Então tu vai colocar aqui no meio 200, beleza? Aqui no meio vai ficar 200. O total do A é 400. Só que se tu já tem 200 no A, então tu vai pegar 400 menos 200 e vai sobrar aqui 200. E o B já tinha 300, então aqui vai sobrar 100. Pergunta a você, deu para entender aí sim ou não o que eu fiz? Esse aqui é o correto. Esse aqui que é o correto. E aí, de boa, né? E aí eu posso afirmar que 500 pessoas ficam aqui do lado de fora. Tá bom? 500 pessoas ficam do lado de fora. Agora, bom, eu quero que tu me diga qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia de A ou de B? Me diz aí. Qual a probabilidade dela ser sócia de A ou de B? Fala aí para mim. A partir dessa informação já descrita. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O total eu sei, claro, né? O total eu sei, são 1.000 habitantes. O total aqui é 1.000, né? Isso a gente sabe. Tá. A Letícia deu a possível resposta dela, 300 sobre 1.000. E aí, Letícia, 300 sobre 1.000 vai dar quanto? Vai dar 30%. Se tu tirar 2 zeros, dá 30 sobre 100. Tudo bem? Então, meu total é 1.000. Agora, o que eu quero vai ser quanto? A Letícia deu a opinião dela, 300. Eu quero que vocês deem as suas opiniões também. Se concordam com ela que é 300 ou não. Me digam aí. E o porquê? Não, na verdade, o porquê não, né? Porque dá de se entender. Teve esse pensamento também? Perfeito. Agora, vamos lá. Não sei se mais alguém teve esse pensamento, mas para a gente não perder muito tempo, eu vou dizer que vocês têm um pensamento que é válido. Ele é válido. Mas, meninas, infelizmente, esse pensamento de vocês, ele está equivocado. E ele está equivocado de uma forma, assim, não muito equivocada, mas de uma forma um pouco lógica. Porque quando vocês pensam em 300, é porque vocês pensam em 200 mais 100, beleza? 200 mais 100 dá 300, 300 sobre 1.000. Ótimo. Mas eu tenho que entender o seguinte, veja bem. Olha só. Quando eu falo A ou B, sócia de A ou B, eu não estou dizendo que tem que ser sócio só de A ou só de B. Eu não estou dizendo, olha, ser só... Ele não fala assim mesmo. Ele fala assim, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia ou de A ou de B? Não é isso. Se ele tivesse dito ser sócia ou de A ou de B, aí seria 300 sobre 1.000.
Mas nessa questão ele está falando ser sócio de A ou de B, então isso significa dizer que é o princípio da inclusão. Então, assim, tu vai incluir todo mundo que faz parte do conjunto A e B, inclusive o 200. Lá na teoria dos conjuntos, para a gente, eu devo lembrá-los que quando eu falo de A união B, o que é a união B? A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de A interseção B. E isso aqui eu devo contar. É isso que é levado em conta. Então, quando eu digo a união de A e B, é a união, A ou B, no caso, é quem faz A, quem faz B e quem faz os dois. E não apenas quem faz cada um individualmente. Ou seja, na verdade, não é só 300, é 500, pô. 500. Então, a nossa probabilidade é 500 sobre 1.000, que vai ser igual a 50, se eu simplificar aqui, ó, 50 sobre 100, que para a gente vai ser igual a 50%. Deu para entender isso daí, sim ou não? Me fala. Se deu para entender esse raciocínio aí que nós temos que ligar? Sim. Aí eu te digo, cara, é muito comum você ter esse assunto que vocês tiveram, e assim, sinceramente, eu não vou dizer que vocês estão errados em si, mas a questão é essa, que a gente acaba, às vezes, por um conceito, a gente acaba passando batido em algumas pequenas partezinhas. Tudo bem aí, galera? Sim ou não? Tranquilo? Beleza? Tá? Top, top, top. Show, show de bola. Show de bola. Sim, pior que é fácil. É fácil, é fácil. Exatamente isso, Suzy. É fácil, mas é um conceito chato. Né? Chato mesmo. Vamos lá, bora fazer aqui a questão. Não vou fazer a 4, vou fazer uma outra aqui. Bora fazer umas questões aqui um pouco mais elaboradas. Vamos fazer. Deixa eu ver. Vamos fazer essa daqui. Questão 7. Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos números de dados for 5, A ganha. E se a soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Qual é a probabilidade de B ter vencido? Vamos lá? Então, olha o que vai acontecer aqui. A nossa probabilidade, mais uma vez, eu vou sempre escrever isso, eu gosto sempre de escrever, já que a gente está introduzindo o assunto, introduzindo a ideia. A minha probabilidade, ela é quem? Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que eu tenho. Beleza. Aí nós temos que tentar entender simplesmente o seguinte. Qual é o meu tudo? Vamos lá. Qual é o meu total? Bom, ele vai lançar dois dados. Então, aqui, eu tenho o primeiro dado e eu tenho o meu segundo dado. Beleza. O primeiro dado pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E o segundo dado pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, assim, os dois possíveis resultados são esses, né, para os dois dados. Mas, o que nós vamos entender? Bom, nós vamos entender, galera, que o primeiro dado, ele pode dar 1 e combinar com 1 aqui. Assim como pode combinar com esse, né? Com esse carinha aqui. Pode combinar com o 5 e pode combinar aqui com o 6. Então, nós devemos entender que são possíveis aqui, ó. Olha só, até colocar melhor aqui. Ficou feio essas setas aqui. São possíveis aqui quantas combinações de resultados para cada número desses aqui? Cada um desses números, ele pode se agrupar com 6 números aqui, ó. Daquele, ó. Deu para você compreender isso aqui, sim ou não? Me diz aí se deu para te entender essa ideia. Tranquilo, né? Bem fácil. Aí, olha o que vai acontecer. Então, nós vamos colocar isso. Assim, é claro que, como eu já falei para vocês, as combinações, a gente não vai querer saber quais são as combinações, mas sim quantas são.
Então, nós temos que entender que nós temos aqui o primeiro dado, não é isso? Também aqui o primeiro dado. Primeiro dado. E eu tenho aqui o meu segundo dado. Beleza? Galera, o meu primeiro dado, ele pode dar 6 resultados, porque pode cair qualquer número de 1 a 6. E o meu segundo dado pode dar 6 resultados também. Então, o número total de possíveis resultados são 36. Aí eu vou até colocar aqui para baixo. Nós temos um total de 36 resultados. Resultados. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Ele quer na questão... Aí tá, isso é tudo que tem, né? Agora, bora aqui para a parte que eu vou calcular o que eu quero. Bom, o que eu quero, né? São dois amigos. Esses dois amigos, um diz que a soma vai ser 5. O outro diz que a soma vai ser 8. Aí ele quer saber qual a probabilidade do A ter ganhado. O B para ter ganhado, né? O A, para ele ganhar, ele diz que a soma é 5. O B, para ele ganhar, ele diz que a soma é 8. Então, aqui, ó, 5 e aqui 8. Galera, quais são os resultados quando você lança um dado que a soma vai ser igual a 5? Vou te dizer. 2 e 3. Aí, tipo assim, entenda o seguinte. Isso aqui é como se fosse o resultado do primeiro dado e esse aqui é o resultado do segundo dado. Aí, aqui, ó, 3 e 2, se os dados caírem trocados. Pode ser também 1 e 4. E nós podemos ter aqui, ó, 4 e 1. Então, assim, esses são os nossos possíveis resultados. 2 e 3, 3 e 2, 1 e 4, 4 e 1. Pronto. Só que isso é para somar ser 5. E para somar ser 8, os possíveis resultados iriam ser 2 e 6, 6 e 2, 3 e 5, 5 e 4, e por último, 4 e 4 nos dois dados. Aí, olha só. Aqui nós temos, no total, 4 resultados. Nós temos 4 resultados que a soma é igual a 5. E aqui nós temos um total de 5 resultados que a soma é igual a 8. Galera, sabendo disso, vou dar um zoom, uma redução aqui. Sabendo disso, 5 sobre 3, no caso, tu quis dizer 5 sobre 3 ou 5 sobre 36? Hein, Gabriela? Me diz aí. Aí eu pergunto a vocês, qual que é a resposta correta sabendo disso aqui? Isso que eu falei para vocês. Probabilidade é o que eu quero. O professor colocou 5. Que dá 9. Ah, tá, foi mal. Bem aqui, né? 5 e 3. Né? Isso, obrigado. Muito obrigado. Eu troquei, né? Tá. 5 e 3, perfeito. Muito obrigado, Gabriel. Agora, me digam aí, qual que é a resposta correta disso aqui? Lembrando, a pergunta é... Olha só, a pergunta é, sabe-se que o A não ganhou, qual a probabilidade do B ter vencido? Poderia ser 5 sobre 32? Vamos ver. E os demais? E aí? E os demais especialistas também? 5 sobre 32. Perfeito, perfeito. Se vocês marcariam isso, então perfeito. É isso, é isso. Ah, nossa, gente, parabéns. Parabéns mesmo, de coração. De coração. É isso. É isso. Muitos candidatos iriam marcar 5 sobre 36, velho. E esses candidatos, eu diria, levariam o farelo. Galera, vamos entender mais uma vez aqui novamente. Repara, ele diz, sabe-se que o A não ganhou. Galera, se o A não ganhou, então tu sabe que não, dos 36 resultados que tinham, 4 não foram possíveis, porque não caiu o número 5. Então, o nosso total de resultados são 36. Mas quantos desses 36 aí nós vamos dizer? Olha só, eu vou colocar aqui, ó. Desses 36, isso é o total. Porém, nós temos 36
menos 4 e apenas 32 são resultados possíveis. Por que só esses são possíveis? Porque ele fala, sabe-se que o A não ganhou. Então, a nossa probabilidade, ela vai ser aqui para a gente igual a 5 sobre 32. E aí, a alternativa correta, beleza? Vou já explicar. É igual a letra B. Gabriela falou, prof, eu me perdi um pouco, o senhor pode me explicar como chegou no 36? Sim, Gabriela, claro. Olha só. Um dado, ele tem, vamos supor aqui, ó, vou lançar o primeiro dado, né? Nós vamos lançar o primeiro dado. O primeiro dado, ele tem quantas possibilidades de resultado? Ele tem 6. Aí você lança o segundo. O segundo dado, ele tem mais 6 possibilidades. Então, tipo assim, o primeiro dado deu 1. Aí esse 1 pode combinar com qualquer um desses 6 aqui. Aí o segundo dado deu 2. Aí esse 2 pode combinar com qualquer um desses aqui, ó. Aí digamos que tinha dado 3, aí depois pode combinar qualquer um desses aqui. Então, para cada um dos resultados, tu tem 6 possíveis. Então, 6 vezes 6. E aí o nosso total de resultados possíveis é igual a 36. Deu para compreender isso daí, Gabriela? Agora, me diga aí. Beleza, perfeito, perfeito. Então, agora, eu quero que tu entenda que a nossa probabilidade, ela já não é mais só probabilidade. Ela já vai ser probabilidade envolvendo também a ideia de combinação. E isso daí é um tipo de problema muito clássico dentro dos nossos vestibulares. Beleza? Probabilidade envolvendo combinação. Tranquilo? Bora aqui para a questão de número 8. Vamos lá? Já que a gente já está falando de combinação e probabilidade, não é isso? Vamos aqui. Se no grupo de 10 homens e 6 mulheres sortearmos 3 pessoas para formarem uma comissão, qual a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e uma mulher? Bom, gente, olha o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, probabilidade é o que eu quero sobre tudo que tem. Isso é probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que tem. Pronto. Gente, o que eu quero, né? Vamos aqui definir. O que eu quero... Assim, vamos lá. Uma comissão. O que é uma comissão? Uma comissão é um grupo de pessoas. Nesse caso, essa nossa comissão é um grupo que vai ser formada por 3 pessoas. Olha só. 3 pessoas. Pronto. Aí o que acontece? Vê se tu concorda comigo. Quais são os possíveis grupos que poderiam ser formados a partir de 3 pessoas aí? Nós podemos formar os seguintes grupos, gente. Deixa eu voltar aqui. A partir de 3 pessoas, os grupos que nós podemos formar aqui, eles são grupos de mulher, mulher, mulher. Pode ter isso aqui, ó. Mulher, mulher, mulher. Ou pode ser grupo de homem, 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 né? Pode ser isso aqui. Ou pode ser que seja mulher, homem, mulher. Ou pode ser homem, mulher, mulher. Opa. Homem, mulher, homem. Tá? Então, assim, esses são os grupos de pessoas que podem ser formados aqui. Até aí, alguma dúvida? Sim ou não? Até aí, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tá. Só que o que acontece? Ele quer saber, assim, isso é tudo que pode acontecer. Tudo que pode acontecer. Então, até para que fique claro, isso aqui que eu estou fazendo agora, lembra que eu sempre começo numa probabilidade. E é uma recomendação que eu faço a vocês, gente. Eu sempre começo tentando entender o que é o meu tudo. O que é o total que eu tenho. Beleza? Então, o meu tudo é isso aí. Ó. Bom, uma comissão é um grupo de nesse caso, um grupo de 3 pessoas. E aí, se eu for selecionar 3 pessoas, pode ser que eu selecione mulher, 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 homem, mulher, mulher, homem, 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 ou homem, homem, mulher. A ordem também não interfere. Né? Vai ser 2 homens e uma mulher. Aí ele quer saber o seguinte, qual a probabilidade de eu sortear exatamente 2 homens e uma mulher? É isso que eu quero. Mas, bom, cara, eu tenho que entender que eu posso formar grupos que tenha qualquer tipo de pessoa. Ou seja,
Bom, qual que é o meu total de pessoas? Total de pessoas. Quero colocar aqui pessoas. Quantas pessoas nós temos aí? Hein, gente? Nós temos 10 homens mais 6 mulheres. Então, o meu total são 16 pessoas. São 16 pessoas. Esse é o meu total de pessoas. Aí, agora, vamos lá. Eu pergunto a vocês. Se eu escolher, vamos supor que eu estou formando uma equipe. Aí eu vou formar uma equipe, eu escolho assim. Eu escolho A, B, C. Ou escolho B, C, A. Ou escolho C, A, B. Eu te pergunto, fazendo essas três escolhas, eu estou formando equipes iguais ou equipes diferentes? Com essas três escolhas aí, são equipes iguais ou diferentes? Iguais, perfeito, Gabriel. São equipes iguais. Só muda a ordem. E aí eu já levo de novo para o conceito de combinação. Quando a ordem é igual, ou melhor, quando a equipe é igual e a ordem não interfere no resultado, esse problema, na análise combinatória, ele trata-se para a gente de um problema de quê? Diz aí, quando a ordem não altera o resultado. Isso é um problema de combinação ou um problema de arranjo? Combinação, perfeito. Então, o que nós vamos ter aqui, o meu total, ele vai ser a combinação de 16 pessoas, eu vou escolher grupo com 3 delas. Esse é o meu total. O meu total é a combinação de 16, escolhe 3. Beleza? Aí, olha o que vai acontecer. Gente, combinação de 16, escolhe 3. Como é que eu faço essa combinação? Eu faço da seguinte forma. 6 vezes, desculpa, 16 vezes 15 vezes 14. E aí, eu faço assim, mais ou menos, eu pego 3 termos do 16. E aí, aqui embaixo, eu coloco 3 vezes 2 vezes 1. Só isso. Não precisa daquela fórmula, nem nada. Quando eu tenho uma combinação, é só você escolher os termos aqui. Tudo bem? Aí, vamos lá. Simplifica aqui, ó. 16, 15 por 3 vai dar 5. E aqui, ó, 14 por 2 vai ficar 7. Então, a nossa conta ela vai ser igual a 16 vezes 5 vezes 7. Ou seja, a nossa combinação, que é o nosso número total de elementos, com tipo assim, 3 equipes, né? Com os 16, 3 equipes com os 16 elementos, vai ser igual a 16 vezes 5 vezes 7, que vai dar 560. Esse é o meu total. O meu total é 560. Só que lembrando, esse total é qualquer um desses 4 tipos aqui, ó. Contando todos esses 4 tipos. Porém, especificamente, eu quero que seja contabilizado apenas esse aqui. É isso aqui que eu quero. É isso que eu quero. Então, quantas equipes dessas nós teremos? Dessa aqui, ó. Da que eu quero. É isso que eu quero. Vamos lá. Agora, olha o que acontece. Eu tenho que entender que já vai ser separado. Porque, obrigatoriamente, eu tenho que ter 2 homens e uma mulher. Então, agora, o que eu quero vai ser, olha só, eu vou colocar de verde aqui para não confundir. O que eu quero é a combinação de 10 homens, você vai escolher 2 para formar a sua equipe, vezes, porque eu estou dizendo vezes a combinação de 6 mulheres, você só vai escolher uma. Então, é isso que eu quero. Aí vai ficar para gente. Combinação de 10, escolhe 6, como eu falei. Tu vai pegar aqui, ó, 2 termos do 10. Então, vai ser 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. Vezes combinação de 6, escolhe 1 é 6. Gente, simplifica aqui, ó. Isso aqui vai ficar 5. Então, a nossa combinação que eu quero, ela vai ser 5 vezes 9
vezes 6. 5 vezes 6 vai dar 30. 30 vezes 9 vai dar um total de 270. Então, a minha probabilidade é a seguinte. Bom, eu quero, são possíveis 270 escolhas que tenha 2 homens e uma mulher. Tudo que tem é um total de 560. Aí eu venho aqui, simplifico. Ou seja, a alternativa que sobra vai ser 27 sobre 56. Ou seja, a alternativa correta é a letra D, de dado. Rapaziada, esse problema é, claro, bem mais complexo aí, já envolvendo combinação, já envolvendo probabilidade. Mas eu pergunto a vocês, alguma dúvida, gente, em relação a isso daí? Me digam, por favor. Deu para entender esse problema? Esse problema é um problema muito, vamos dizer, punk, não deu para entender? Beleza, top. Entenda o seguinte, tu percebe que o que eu queria, ele estava dentro do meu total, por isso que eu escrevi assim, ó, tudo, aí eu vim o quero tá lá dentro. Chato, mas deu para entender. Perfeito. Top. Show de bola. Chato, mas deu para entender, né? Essa parte aqui é clássica. É, né? Que bom. Que bom, galera. É assim, né? Nós temos apenas que ter cuidado, né, com as nossas questões. São problemas enjoados, é fato. Mas é o que nós temos aí. Beleza? Tranquilo? Bora resolver mais uma? Deixa eu ver aqui. É igual essa daqui. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, galera. Esse problema. Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meias estão misturados. Retirando-se ao acaso 2 meias, a probabilidade que elas sejam do mesmo par é. Esse daqui é bacana, essa questão é bacana. Vamos lá, mais uma vez. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo. Bom, galera, qual que é o meu tudo aqui? O meu tudo, né? E eu vou ter que colocar, deixa eu colocar aqui para baixo mesmo, normal, igual eu estava fazendo antes. Bom, o meu tudo, ele vai ser igual a tudo. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, a pessoa, ela vai ter que escolher 2 meias. Só que quando eu falo para ti que são 5 pares, 5 pares, gente, 5 pares são quantas meias? 10 meias, né, galera? Acho que isso aqui não é algo que eu preciso dizer, né? Mas 5 pares são 10 meias. Precisa pensar muito, não é isso? Bom, aí tu vai escolher aleatoriamente a tua primeira meia. A primeira. E depois tu escolhe a segunda. Gente, aqui, para tu escolher a tua primeira meia, quantas opções você tem disponível dentro da tua gaveta? Para tu escolher a primeira meia. Quantas você tem disponível? 10. Isso. Da feita que você escolheu sua primeira meia, quantas ficaram disponíveis, Gabriela? 9. Isso, perfeito. Então, você já sabe muito bem que é 10 vezes 9. Então, esse é o número total de possibilidades. Então, eu tenho 90 formas, 90 possibilidades, 90 maneiras de escolher as minhas meias. Não é isso? Não, beleza. 90 formas. Só que assim, agora, o que vai acontecer? Bom, vamos supor o seguinte. Agora é o que eu quero, né? Vamos lá, isso aqui é tudo. Agora, bora lá para o que eu quero. O que eu quero? Eu quero que as minhas 2 meias escolhidas, elas sejam, vamos lá, do mesmo par. Então, é o seguinte. Mesmo par. Quais são as chances delas serem do mesmo par? E aí, deixa eu colocar aqui as possibilidades.
Vamos supor que eu tenho aqui azul, azul. Aí eu vou ter aqui roxo, roxo. Vou ter vermelho, vermelho. Aí deixa eu colocar aqui verde, verde. E por último, deixa eu colocar aqui uma cor preta. Preto e preto. Pronto. Então, esses são os possíveis resultados de pares de meio. Tá. Aí, eu quero que tu entenda o seguinte. Bom, vamos supor que sem querer não. Vou colocar uma outra cor aqui para não confundir. Amarelo. Deixa eu ver se vai pegar bacana aqui. Separar um pouco mais. Cada uma dessas aqui. Tá, isso aqui eu vou colocar outra cor. Deixa eu colocar aqui meia amarela e o preto eu vou escrever. Bom, vamos lá. Vamos supor que a meia que eu quero escolher, perdão, gente, ela obrigatoriamente tem que ser da mesma cor. Então, são as mesmas duas meias. Aí eu vou replicar isso aqui. Olha só, as mesmas duas meias. Não sei se você já conseguiu entender o que eu vou fazer, mas a linha de raciocínio é essa daqui, ó. É isso aqui que a gente tem que se ligar. Vamos lá. Galera, bom, vamos supor que eu peguei dois pares e eu consegui pegar dois pares de meia azul. Quantas opções de meia azul eu tinha para pegar? Tipo assim, quantas opções eu tinha para pegar? Logo no começo, eu tinha um lá, aí eu vou escolher duas meias, só que elas têm que ser obrigatoriamente azul. Quantas opções eu tinha de meias azuis? Me digam aí. Não, 10 não. Olha só, 10 é o total de meias. Entendeu? Aí ele diz no problema que cada par, olha só, ela tinha 5 pares de meias, ó, em uma gaveta, 5 pares de meias diferentes. Então, é tipo assim, eu estou diferenciando pela cor, nesse caso. Então, ele tinha 5 pares de meias diferentes. Desses 5 pares, eu tenho um par de cada cor. Entendeu a diferença? E aí, isso, eu tenho duas meias azuis. Então, assim, eu vou meter a mão, aí eu quero pegar, eu quero que seja azul. Bom, se eu quero que seja azul, quantas opções de meia azul eu tinha? Tinha duas. Aí, beleza, eu consegui pegar uma azul, Lá dentro vão sobrar quantas? Bom, vai sobrar uma. Aí depois eu vou para meia roxa. Eu tinha duas opções. Eu tirei, consegui pegar uma roxa. Aí sobrou uma meia roxa. Aí, vermelha, duas, peguei uma, duas, uma. Pronto, mais uma vez. Aí, pô, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 e 2. E aí eu tenho que entender o seguinte: ou eu pego meia azul, ou eu pego meia roxa, ou eu pego meia vermelha, ou eu pego meia verde, ou eu pego meia amarela. Então, o total de possibilidades que eu tenho para pegar os pares que eu quero são 10 possibilidades. São 10 possibilidades para eu pegar os pares iguais. Ou seja, o que eu quero são 10, o total que eu tenho é 90, logo a minha probabilidade, ela simplesmente vai ser aqui, ó, 10 sobre 90. Ou seja, simplificando aqui para a gente o nosso problema, nós teremos aqui simplesmente 1 sobre 9. Alternativa correta, letra B. Deu para compreender, galera, isso daí, sim ou não? Me digam aí. Tranquilo? Alguém mais aí, alguma dúvida? Não, de boa, de boa, de boa, de boa. Aí, galera, top. Aí eu te pergunto, por exemplo, bom, esses problemas de probabilidade, nós resolvemos 6 questões aqui de probabilidade. Esses problemas que nós resolvemos aí, eles são complexos? Não, não são complexos. Mas eles são problemas que nós temos que ficar, cara, muito atento. Se a gente não ficar muito atento, infelizmente, acaba que, na hora, por um detalhe, vai acabar se ferrando e se ferrando muito, gente. Muito, muito mesmo. Beleza? Tranquilo? Olha só, gente.
Para a gente poder finalizar, vamos dar uma olhada aqui, ó, no problema aqui de número 15. Uma pesquisa realizada na faculdade, em uma faculdade, foram feitas 2 perguntas aos alunos. 120 responderam sim a ambas, 300 responderam sim à primeira, 250 responderam sim à segunda e 200 responderam não a ambas. Se o aluno for escolhido ao acaso, qual a probabilidade dele ter respondido não à primeira? Aí vamos lá, galera. Aqui, ó. Mesma situação anterior. Vamos lá. Aqui. Que nós fizemos lá na terceira questão. Conjunto bem aqui. Eu vou ter o conjunto A, beleza? Aí esse meu conjunto A, assim, né? Vou clicar aqui. Nós teremos também o conjunto B. Então, aqui, ó. A e B. Aí, olha o que vai acontecer. Ele fala que 120 responderam sim para ambos. Ele diz que 200 respondeu não para as duas. E aí vem um detalhe. Bom, ele diz assim, 300 responderam sim para a primeira. Só que aqui dentro já tem 200, 120. Se já tem 120, aqui vai ficar apenas 180. Beleza. 180. Pagar aqui, paga. Ficou feio. Eu não quero pagar. Bora pagar que ficou feio. Pronto, 180. Eita, tá mais feio. Pronto, melhor. Depois ele fala que 250 responderam sim a segunda. Só que se já tem 120, para chegar nos 250, falta 130. Pronto. E aí a questão, mais uma vez, probabilidade é o quê? Probabilidade, como eu já falei para vocês, nem coloquei lá no começo, probabilidade é o que eu quero sobre tudo que tem. Bom, quanto é que tem no total? No total ele nem falou, né? O total aí não tinha dito qual era o total. Só que a gente sabe que para descobrir o total, basta que a gente faça a soma. Então vamos lá. Nosso total aqui, deixa eu pegar essa linha aqui que vai ficar melhor. O nosso total vai ser 180 mais 120 mais 130 mais 200. Isso para a gente vai dar 630. Agora a pergunta que fica é: quanto é que eu quero? Qual é o valor que eu quero? Qual é o valor que vai ficar aqui em cima, ó, nessa parte aqui? Qual é o valor que eu quero? O total está aqui. Isso, aqui é o total. Qual é o valor que eu quero? Lembra que a pergunta está dizendo assim mesmo. Se o aluno for escolhido ao acaso, qual a probabilidade de ele ter respondido? Ó, ter respondido não a primeira pergunta. Ou seja, para ter respondido não a primeira pergunta. Quantos responderam não a primeira pergunta? Repara o seguinte, aqui, para a gente poder entender isso, os que responderam não à primeira pergunta são todos aqueles menos os que responderam sim para ela. Pô. Olha aí, Gabriela, vê se tu entendeu. Os que responderam não para a primeira pergunta é todo mundo, menos quem disse sim. Quem disse sim não conta. Entendeu? Então, basicamente, são esses aqui, ó, esses 130 e esses 200. Então, nós temos 200, que foi os que responderam não para tudo, e os 130 que disseram sim apenas para o B. Então, total, 330. Aí eu venho aqui, ó, tchuco, tchuco, divide por 3 e divide por 3, e isso vai ser igual a 11 sobre 21. A alternativa correta é a nossa letra D. 11 sobre 21. Deu para compreender isso daí? Hein, galera? Show, show de bola? Top, gente, top. Fico muito feliz por vocês terem compreendido essa parada aí. Beleza?
Tranquilo, galera, muito bom mesmo. Gente, é o seguinte, né? Assim, quando eu falo para vocês que assim, esses assuntos, né, são assuntos complexos, mas é porque é verdade, eles são complexos. Nós temos um certo trabalho, mas de certa forma dá para contornar, entende? Então, assim, a minha recomendação a vocês é que resolvam essas questões de probabilidade. Busquem tirar as dúvidas de vocês sobre a nossa parte de probabilidade, que é uma parte um pouquinho enjoada, né? Busquem tirar essa dúvida de vocês. Estou aqui para ajudar, claro e evidente, né? E assim como no final de toda a aula, não se esqueçam, né? No dia 6 de junho eu vou estar lançando o curso completo. E assim, como eu digo sempre, se vocês acham que, e talvez gostem, eu espero que gostem, né? Vocês já estão aqui mais de uma vez, né? Já é recorrente, já vem mais de um mês nesse processo. Se vocês acham que esse processo aí está sendo bacana agora, um curso mais completo ele vai ser melhor ainda, até porque é mais completo, eu vou estar mais em cima, eu vou ter mais tempo aqui com vocês, a gente vai resolver mais questões, vai ter mais material, vai ter simulado, vai ser bem bacana. Beleza, galera? Tranquilo? Então, bom, por hoje, né, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou mandar esse material aqui, vou mandar no grupo com as resoluções e mais tarde eu vou estar mandando também para vocês as nossas questões, a nossa aula, para que de repente alguma coisa que ficou na dúvida você possa estar assistindo. Beleza, galera? Tranquilo? Existe algo mais que eu possa estar ajudando vocês? Me digam aí. E gente, uma coisa que eu peço a vocês de coração, se vocês puderem, meninas, né? Claro, né, vai soar estranho, né? Mas quanto mais a gente engajar, melhor. Então, se vocês puderem, lá no grupo, no nosso grupo geral, dizer como foi a aula, dizer que vocês conseguiram tirar a dúvida de vocês mandarem só uma mensagem, igual a aula de hoje foi show, claro, se vocês tiverem gostado, aprendi bastante, esperando a próxima, o professor pediu material, eu agradeço se vocês puderem fazer, dar essa força aí, porque dando essa força aí, todo mundo se ajuda e a gente vai conseguir mais resultados. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo bem, meninas? Claro? Ótimo, muito obrigado. Pode fazer uma aula sobre conjuntos próprios. Com certeza. Pedido, tá claro, com certeza. Pode deixar que eu vou fazer. Tamo junto, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, 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 meninas. Um abraço, tchau, tchau.